Muito bom dia a todos. Nós daremos início a mais uma sessão do EducaSUS, um projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e o Ministério da Saúde. Hoje nós temos a honra de receber a professora doutora Ana Luísa Pereira Gomes Pinto Navas, que é diretora do curso de graduação em Fono da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Hoje o tema abordado será dislexia e outros distúrbios de aprendizagem, como lidar com o disléxico. Doutora Ana, muito obrigada pela participação aqui conosco no projeto EducaSUS. Obrigada a todos os pontos presentes. Nós temos pontos fora do estado de São Paulo também. A palavra é sua. Muito obrigada. Eu agradeço também o convite para participar do EducaSUS, que é um projeto que já vem acontecendo com essa colaboração. E, para mim, é um prazer muito grande falar sobre um tema que é o tema não só de pesquisa, da minha área de pesquisa, da minha atuação clínica, aqui na Santa Casa, junto à Clínica de Fonoaudiologia da Santa Casa, mas também, recentemente, tenho me envolvido com essa discussão no âmbito político, pensando e ajudando na implementação de políticas públicas para esse acompanhamento das crianças, jovens e até adultos com transtornos de aprendizagem. Então, eu agradeço não só pelo convite, mas pela escolha do tema, que é um tema que é bastante importante, que o Brasil tem muita carência ainda para discutir, e outros países já muito mais avançados têm nos mostrado o quanto é importante que esse apoio seja feito de uma forma efetiva. Eu vou começar, então, falando do que é dislexia, diferenciando a dislexia e os transtornos de aprendizagem de dificuldades escolares, que é uma dúvida muito grande, muito frequente entre os profissionais, tanto da área da saúde como da educação, e, finalmente, falar como lidar e de algumas recomendações para esse acompanhamento do disléxico. Em primeiro lugar, então, é muito importante diferenciar dificuldades dos transtornos de aprendizagem. Quando a gente fala de dislexia, a gente fala diretamente de transtornos específicos de aprendizagem, que podem ser, do ponto de vista da área da leitura, específicos, aqui a dislexia, da matemática, a descalculia, transtornos de aprendizagem específicos da área da escrita, que seriam as disortografias. E, do outro lado, as dificuldades de aprendizagem são dificuldades naturais, muitas vezes encontradas no processo normal de aprendizagem escolar, que se resolvem com o desenvolvimento, algumas delas por causas inespecíficas, e muitas causas secundárias a outros transtornos, como, por exemplo, nesse próximo slide, onde a gente pode ter problemas de atenção ou déficit de atenção e hiperatividade, resultando em dificuldades de aprendizagem, alterações psicomotoras, alterações de linguagem que podem impactar esse processo de aprendizagem, problemas emocionais, questões socioculturais, enfim. Todas essas questões podem e muitas vezes impactam o processo de aprendizagem, mas não se trata de um transtorno de aprendizagem. Em termos da distribuição também, é muito frequente se dizer, muitas crianças têm dificuldade de aprendizagem, hoje em dia nós sabemos que em termos da educação existem vários problemas, principalmente no início do processo de alfabetização, mas aí eu estou falando desta porcentagem aqui, eu estou estimando 30% de dificuldades de aprendizagem, das mais variadas causas, mas somente de 4% a 6% apresentam transtornos específicos de aprendizagem, dentre os quais a dislexia é o mais frequente. É importante lembrar também que muitos desses transtornos específicos de aprendizagem, como eu falei, a dislexia e a descalculia especificamente, eles podem aparecer em comorbidade, ou seja, um transtorno associado a algum outro transtorno. No caso aqui, vale ressaltar uma grande
associação que existe entre a dislexia e o transtorno do déficit de atenção. 40% das crianças que apresentam dislexia podem apresentar também o déficit de atenção. Esse quadro mostra o quanto esse transtorno pode ser prevalente. As estimativas no mundo apontam para de 4% a 6%, e esse contingente de crianças que apresentam os dois transtornos associados. Se a gente pensar no Brasil, numa população de 190 milhões de habitantes, 45 milhões em idade escolar, o número é muito alto. E, com certeza, essas crianças ainda não estão identificadas e, portanto, não estão sendo acompanhadas de uma forma adequada, nem na escola, nem no ensino superior e muito menos no seu ambiente de trabalho. A dislexia, então, para usar uma definição bastante precisa, é um transtorno específico e é persistente. A palavra persistente aqui foi destacada porque é um transtorno que acompanha a vida desse indivíduo. Então, não é só na escola que a dislexia pode se manifestar, em todas as etapas de desenvolvimento, de aprendizagem, essa dificuldade pode aparecer, e, portanto, não basta só pensar na criança, o jovem e o universitário e o profissional tem que ter esse apoio também. E ela é específica tanto da habilidade da leitura como da escrita, de ordem neurofuncional. Então, diferentemente de dificuldades mais amplas de aprendizagem, a dislexia é uma alteração que tem uma base neurofuncional, caracterizada por um inesperado e substancial baixo desempenho nessa capacidade de ler. Então, é a criança que, em termos de desenvolvimento de linguagem, pode até alcançar as etapas esperadas de um desenvolvimento normal, mas quando entra na escola, começa a demonstrar, e em contato com a aprendizagem da escrita, começa a demonstrar uma dificuldade que nem o professor, nem a família esperava que ele tivesse. Há que se destacar que, nesses casos, a gente precisa ter muito cuidado para separar aquela criança que não teve uma instrução formal adequada, ou que não tem um nível intelectual adequado, ou que possui algum déficit sensorial. Então, essas todas não podem ser classificadas como dislexia. Dislexia é um diagnóstico de exclusão. Então, o desempenho em leitura e escrita, ele tem que ser aquém daquilo que poderia ser o desempenho adequado, tanto para o nível de escolaridade, o nível intelectual e para as suas capacidades sensoriais. Além disso, o disléxico, ele responde a intervenções específicas. Na terapia, ele responde, mas somente com essas intervenções é que ele pode melhorar o seu desempenho e, portanto, pode ter um desempenho adequado no seu processo de aprendizagem na escola. É muito importante também lembrar que o prognóstico dessa criança ou desse jovem vai ser melhor dependendo da precocidade do diagnóstico. Então, muito se fala da identificação precoce e não é simplesmente uma questão teórica e de pesquisa. É, de fato, uma vantagem muito grande. Essa criança que é identificada precocemente tem muito menos problemas, muito menos desvantagens na escola e, com certeza, a sua terapia, a sua intervenção vai ser muito mais eficiente. Em termos da classificação no CID-10, acho que é importante para quem está na área da saúde reconhecer que é um transtorno classificado no Código Internacional de Doenças, ele tem listado como transtorno específico de leitura, e dentro da categoria de transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. Há algumas outras descrições que podem ser utilizadas, o transtorno específico das atividades em aritmética, aqui a descalculia, e o transtorno específico da soletração e da escrita, a desortografia.
como eu disse anteriormente, é um transtorno de base neurofuncional. E a origem, sabe-se que é de uma alta evidência de hereditariedade. A dislexia está presente em famílias, em até 65% das famílias que têm um quadro de dislexia podem apresentar outros membros da família com o mesmo transtorno ou outros transtornos de aprendizagem, né? Não existe apenas um gene responsável, é uma herança poligênica, e é claro que, como a leitura é uma habilidade extremamente cultural e que depende de uma aprendizagem formal, essa tendência de risco genético, ela vai ser influenciada por fatores ambientais grandemente. Portanto, é muito importante, novamente, ressaltar que a identificação precoce e uma avaliação adequada vão garantir que a intervenção seja feita na idade certa e com um desempenho muito melhor. Esse esquema mostra que todas as áreas do cérebro estão envolvidas, muitas áreas do cérebro estão envolvidas no processo da leitura, e já se sabe, a partir de estudos de neuroimagem e várias pesquisas internacionais e nacionais, que essa alteração se dá na dislexia, na transferência ou na tradução daquilo que são as letras, da informação visual, captada pelo córtex occipital, na transferência para o córtex temporal, que analisa a informação sonora das letras, né? Então, é justamente nesse processamento da informação visual e fonológica, do som das letras, é que se encontra o problema, ou que se encontra a alteração na dislexia. Para ilustrar melhor, aqui seria uma imagem mostrando a ativação de áreas durante a leitura normal, em leitores normais, hábeis. Então, córtex frontal e temporoparietal ativados, ambas áreas ativadas. E, no caso de leitores com dislexia, já inúmeros trabalhos mostram uma hipoativação, uma diminuição da ativação de áreas responsáveis pela leitura, né? Aqui fica bem evidente essa diminuição de ativação, o lobo frontal ainda ativado, mas o temporoparietal com uma diminuição e o occipital também com uma diminuição da ativação. Quais são, então, os principais sinais da dislexia que podem ser identificados ou pelo professor ou, claro que na avaliação dos profissionais da saúde, são avaliados e reconhecidos esses sinais, né? A leitura se apresenta com erros no reconhecimento de palavras, então, muitas palavras lidas com erros. A velocidade de leitura é bastante prejudicada, então, uma fluência de leitura com falhas, com pausas, com dificuldades, considerando, é claro, o nível e a idade dessa criança ou desse jovem. Existem alterações durante a leitura do ritmo e da entonação, resultado justamente da dificuldade da identificação das palavras e, portanto, esse ritmo é alterado, a entonação, e tudo isso vai causar uma dificuldade de compreensão do texto lido, né? Então, dependendo do comprometimento, da gravidade do comprometimento do reconhecimento de palavras isoladas, a compreensão vai estar mais ou menos prejudicada. Isso é bastante importante porque nas recomendações para lidar com essa criança, com esse jovem ou adulto, é importante sempre lembrar, muitas vezes a criança supera esse estágio inicial de leitura com dificuldades, mas a compreensão ainda está prejudicada, porque a velocidade não está adequada, ainda existe um esforço muito grande no processo de reconhecimento e a automaticidade de tudo isso ainda não foi alcançada. Então, a principal falha nos leitores com dislexia é automatizar a leitura, que para nós, leitores hábeis,
é muito tranquilo. A partir de 9, 10 anos, a criança já tem uma leitura automática e, portanto, já libera recursos de atenção, de memória, para compreender aquilo que está sendo lido, e na dislexia, não. Né? Esse automatismo ainda demora muito tempo, se é que consegue-se alcançar um nível adequado. Ainda em termos da escrita, na dislexia também existem presença de erros de ortografia bastante frequentes, mas não os erros de ortografia por falta de conhecimento da palavra, e nos erros que no português são frequentes, principalmente na representação do S, que é sempre uma dificuldade. Não são esses os erros mais frequentes na dislexia. A dislexia pode haver inversão de letras, inversão de sílabas durante a escrita, letras que são alteradas na sua representação do som. Então, por exemplo, em vez de escrever uma palavra como pato, a criança ou o jovem pode escrever com C ou D, uma grafia completamente sem relação com o som que essa palavra produz. E na escrita de textos, percebe-se uma escrita muito simplificada, com uma estrutura de gramática muito simples, e uma velocidade de escrita abaixo do esperado, que é algo que muitas pessoas não consideram na avaliação, inclusive na terapia, mas que causa um problema muito grande, né? O jovem com dislexia não tem um problema de cópia, né, visual em si. Ele consegue copiar algo que está escrito na lousa ou algum texto de um caderno para fazer a cópia. Só que a velocidade dessa cópia também está prejudicada, e muitas vezes ele perde conteúdo, ele perde essa oportunidade da cópia, e tem essa dificuldade para suplantar também. Em termos da avaliação, é claro que a história desse jovem, dessa criança é muito importante, mas a avaliação da dislexia só pode ser feita por uma equipe multidisciplinar. O professor é capaz e deveria ser capaz de identificar esses sinais de dificuldades que não estão esperadas para aquela idade e para a capacidade cognitiva dessa criança, mas são os profissionais da área da saúde que são responsáveis por essa avaliação. O profissional médico, neuropediatra e psiquiatra infantil são os mais indicados para participarem dessa equipe. Muitas vezes o pediatra também tem uma formação para essa avaliação, e o fonoaudiólogo é responsável pela avaliação de toda a parte da linguagem, das habilidades auditivas, e da linguagem, tanto na sua modalidade oral como escrita, e o neuropsicólogo, que fará as avaliações de atenção, memória e todas as outras funções cognitivas envolvidas no processo de leitura e de escrita. Com essas avaliações específicas e descartando, por exemplo, alterações sensoriais, então eu preciso descartar uma deficiência auditiva, eu preciso descartar dificuldades visuais específicas e outras alterações neurológicas ou de saúde mental, para que eu tenha o diagnóstico, então, adequado da dislexia ou de outro transtorno de aprendizagem. O que acontece, como é óbvio pensar, é que esse transtorno causa graves consequências no acompanhamento escolar. O esforço de uma criança no transcurso dos seus anos escolares é muito maior para acompanhar, para aprender e para utilizar a leitura como forma de aprendizado, e isso tem que ser considerado nas políticas públicas e no acompanhamento dessas crianças pelo profissional da área da saúde. Existem estudos mostrando consequências muito grandes em termos de autoestima e autopercepção. O jovem com dislexia sabe que tem uma dificuldade, ele reconhece essa dificuldade frente aos seus pares, frente aos seus colegas, e muitas vezes é bastante difícil lidar com essas questões na escola, né? Então, o baixo desempenho acadêmico, muitas vezes menor aceitação no grupo, porque o aprendizado da leitura pode ser bastante tardio, crianças aprendendo a ler com 10,
11 anos, se não tiverem uma ajuda adequada. E, muitas vezes, é uma razão para evasão escolar e, quando não, sinais de depressão e ansiedades que são bastante graves, né? Alguns trabalhos até começam a apontar para fatores de riscos de comportamento, delinquência, uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas nessas crianças ou nesses jovens, quando essas alterações não são acompanhadas pela equipe ou por profissionais da área da saúde capacitados. Como em todas as alterações que impactam a aprendizagem no contexto escolar, para cada necessidade de acesso à informação, deve-se haver uma adaptação específica. Então, no caso de uma deficiência auditiva, o uso de aparelhos com amplificação sonora, no caso de uma baixa visão, os óculos ou as lentes corretivas, no caso de deficiências físicas, garantir que esse estudante consiga ter acesso à sala de aula. E na dislexia não é diferente, né? Então, em termos das adaptações para esse jovem ou para essa criança, a utilização de métodos de ensino que são multissensoriais, garantindo que ela possa ter outras informações que não através da leitura para o aprendizado, equilibrar a quantidade de informação transmitidas por escrito, por exemplo, pode ajudar bastante, utilizar equipamentos de tecnologia que não precisam ser muito sofisticados, mas simplesmente o fato dela poder gravar as aulas expositivas já pode fazer muita diferença para esse disléxico, já que ela conseguiria ouvir em casa e ter um aproveitamento muito melhor. A ajuda visual é sempre bem-vinda. Mapas conceituais, gráficos, figuras, esquemas são sempre melhor reconhecidos e o jovem com dislexia tem um aproveitamento muito melhor do que textos dissertativos em que a leitura a compreensão pode estar prejudicada. Evitar, obviamente, se a dificuldade está na leitura, evitar situações de exposição para esse jovem de ler em voz alta, em sala de aula, e oferecer a oportunidade de resposta a questões oralmente. Principalmente nas provas, nos exames, sabe-se que durante a leitura pode haver falhas de compreensão e o tempo para realizar essa prova também vai estar prejudicado. Então, o fato do jovem poder responder essas questões oralmente facilita, e o que se pretende é aferir o aprendizado dele naquele conteúdo, então oralmente ele pode demonstrar aquilo que ele aprendeu. Vários órgãos que discutem essas questões das adaptações já estimaram que um aumento de 25% no tempo adicional para fazer provas escritas é o suficiente, então o disléxico pode solicitar esse tempo extra para os exames, e é claro que deve-se valorizar a apropriação do conteúdo, independente da forma e da habilidade de leitura escrita, e explorar outras estratégias para a compreensão do texto que possam ajudar e melhorar o aprendizado desses jovens, né? Acho que só para finalizar, um prognóstico, eu disse no começo que depende da identificação precoce, é realmente um dos fatores mais importantes para o prognóstico, para a gravidade desses quadros, mas é importante lembrar que há fatores de risco e fatores de proteção, né? E dentro dos fatores de risco que podem agravar ainda mais o quadro de dislexia, várias pesquisas têm demonstrado que a prematuridade pode ser um fator de risco que eleva ainda mais essas dificuldades, e dentro de um ambiente de vulnerabilidade social, isso se soma, né? Com o apoio da escola, um desenvolvimento adequado da linguagem oral, apoio da família, nós sabemos que essa criança, esse jovem pode superar muitas vezes essas dificuldades e compensar criando estratégias
com a ajuda dos profissionais durante o processo de intervenção. Mas a gente tem que sempre lembrar que, nesses casos, quando há prematuridade e a criança é de um ambiente com alta vulnerabilidade social, ela deve ser olhada com muito cuidado e o apoio deve ser feito de forma bastante precoce. Quando há, além disso, a associação com outras comorbidades, como é o caso do déficit de atenção e hiperatividade, o encaminhamento para o profissional da saúde, médico, para que esse outro quadro seja também acompanhado, é bastante importante. Só para trazer uma informação recente, alguns vestibulares já incluem dentro dos seus editais a opção para que o aluno ou para que o jovem com dislexia solicite a adaptação necessária para a realização da prova. Então, inúmeros vestibulares e processos seletivos para as universidades incluem a opção de realizar a prova com um leitor que faça a leitura das questões para facilitar a resposta dos testes, principalmente, e muitos deles concedem tempo extra, os 25% de tempo extra para a realização da prova. Essa tela mostra, recentemente, ontem, para ser mais precisa, no dia 13 de maio, foi aberto o edital para as inscrições do Enem, que é a prova realizada pelo Ministério da Educação, e dentro da prova do Enem, já desde a primeira edição, existe a opção de selecionar, caso haja algum transtorno de aprendizagem. Aqui, provavelmente vocês não conseguem ler, mas aqui no canto da tela, nos dados pessoais, há a opção de identificar se o aluno, se o candidato vai necessitar alguma adaptação durante a prova do Enem. Para finalizar, eu gostaria de recomendar, para quem não viu ainda e quem se interessa e gostaria de se aprofundar um pouco mais nessa manifestação da dislexia, esse é um filme indiano que não foi disponibilizado com legendas em português comercialmente, mas ele está disponível na internet, em vários links no YouTube. É um filme bastante sensível que retrata a história escolar de uma criança e principalmente da mudança de vida, mudança total da vida dessa criança com um professor atento que reconhece e que ajuda esse aluno nas suas dificuldades. Eu recomendo muito, é um filme bastante sensível e que tem ajudado vários países a modificarem as suas políticas públicas. Ele é um filme indiano, como eu falei, e na Índia, depois desse filme ser apresentado ao ministro da Educação, a Índia mudou completamente o programa de acompanhamento nas políticas públicas e de identificação dessas crianças na Índia, e que hoje em dia é um modelo para o mundo inteiro. Infelizmente, o Brasil ainda está caminhando nessa área, ainda estão sendo feitas discussões de como implementar políticas a nível federal, apesar de alguns municípios já se organizarem para ter esse acompanhamento de uma forma bastante efetiva. Tá? Eu acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre a dislexia. Estou aberta a perguntas, dúvidas e tudo que eu puder ajudar para que profissionais da área da saúde tenham mais e mais informação e que nos ajude nessa campanha de melhorar a vida dessas famílias e dessas crianças, especificamente. Muito obrigada. Doutora Ana, nós é que agradecemos a sua participação e a sua explanação aqui referente a essa doença. E eu vou pedir aos pontos, às instituições que tiverem dúvida, por favor, solicitem a vez, tá? Doutora, eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte: essa dislexia, ela entra lá no DNC, que são as doenças com notificação, ela é uma doença que ela precisa ser notificada? Olha, na verdade, essa doença precisa ser acompanhada, esses quadros precisam ser acompanhados.
seria excelente se ela precisasse ser, mas eu tenho a impressão que ela não tem a obrigatoriedade de notificação. Mas seria muito importante no Brasil que isso começasse a acontecer. No estado de São Paulo já existem algumas iniciativas, mas o diagnóstico ainda é muito, muito incipiente e, portanto, as famílias ainda não têm esse conhecimento. Há poucos centros multidisciplinares que realizam esse diagnóstico ainda, e eu acho que implementar essa notificação seria uma ajuda muito grande, porque aí esses números poderiam ser cada vez mais divulgados, né? Nós sequer temos um estudo ainda de prevalência da dislexia no Brasil. O que a gente usa são dados internacionais, e o mais próximo de nós é um dado recente de Portugal, que fez um grande levantamento há 2 anos atrás e chegou a esses dados de prevalência da dislexia em Portugal. Eu também considero bem interessante que seja notificada, né, até para nível de informação. Nós vamos passar agora para o Hospital Infantil Palmira Salles. Bom dia. Esse assunto é muito interessante e a gente sabe que os dislexos adultos acabam por desenvolver problemas secundários muito mais graves do que a própria dislexia. E a gente sabe, em se falando de políticas públicas, pelo menos aqui no interior, que existe pouca identificação desse tipo de problema. Como educador, a gente se preocupa muito com isso. E principalmente as academias que não preparam os profissionais de educação sobre o conhecimento, inclusive, das neurociências. Então, a gente vê crianças que passam de série até chegar à sua idade adulta, ainda com sérios problemas. Isso é muito preocupante. E só reiterar a sua fala, que me chamou muita atenção esse assunto, como educador, e minha preocupação é essa: como fazer com que as academias se preocupem mais na formação docente? O que fazer, na verdade, para que o docente reconheça na sua sala de aulas esses problemas que causam problemas, que causam transtornos muito maiores do que a própria dislexia? Obrigado. Eu agradeço muito o seu comentário, e é uma preocupação diária de quem trabalha nessa área, essas consequências nos adultos, nos jovens e nos adultos, e o Brasil só vai conseguir mudar com muita informação, né? A divulgação de informação é essencial. Por isso, a cada momento, a cada convite que eu recebo, eu vou aonde for, eu falo, porque a divulgação da informação, dessas evidências científicas que estão aí para serem usadas para benefício das crianças, tem que ser incorporadas. Em termos do envolvimento das academias e da formação inicial, eu diria que tanto a formação inicial dos educadores como de muitos profissionais da área da saúde ainda é carente para esse tipo de questão. Enquanto outros países, como os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, para enumerar 2 somente, já têm políticas públicas aprovadas que identificam esses primeiros sinais e encaminham para o profissional da área da saúde para que tenha um acompanhamento adequado desde o início. Aqui no Brasil, briga-se para a aprovação dessas políticas públicas, né? Há alguns projetos de lei tramitando atualmente na Câmara dos Deputados, já foram aprovados no Senado e estão em tramitação, e, infelizmente, o Brasil carece dessas informações. Parece que aqui ainda se está fechado para esse avanço da ciência, como o senhor mencionou, das neurociências, que trazem evidências que são irrefutáveis, mas ainda há um preconceito, uma resistência muito grande a que essa formação seja incorporada.
Eu acho que só com informação, só com muita divulgação, e que as famílias também se apropriem dessa informação para que lutem junto com os profissionais especialistas e que todos juntos possamos fazer um coro maior. É a minha luta diária e eu agradeço quem quiser vir comigo, porque precisamos muito de profissionais educadores que reconheçam essas dificuldades e que ajudem essas crianças e jovens e adultos, né? Como eu disse logo no começo, é um transtorno persistente e que vai acompanhar essa criança ao longo da sua vida. E, portanto, as demandas mudam, as exigências mudam, e a cada nova etapa parece que a luta tem que recomeçar. E é só com informação, só com essa divulgação que nós conseguiremos mudar essa realidade. Só queria agradecer e dizer que estamos juntos nessa luta, com certeza. Um bom dia. Obrigada. Obrigada. Agora, a Associação Casa Fonte da Vida, lá em Jacareí. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber do aprendizado da língua inglesa para o disléxico. Como que é no vestibular essa questão? Quer dizer, eles não são dispensados do inglês. Como resolver isso? Obrigada pela pergunta. A questão do aprendizado de segunda língua é também um dos sinais, a dificuldade, né, do aprendizado da segunda língua é também uma característica da criança com dislexia, justamente pela dificuldade de processar esses sons linguísticos. E se é difícil na língua materna, muito mais ainda numa língua estrangeira, em que a exposição é menor, né? E muitas vezes, como no caso do inglês, a relação dos sons ou dessa informação sonora com as letras é mais difícil ainda do que no idioma, na ortografia do português. Infelizmente, o disléxico não é dispensado da prova do inglês, da prova de língua estrangeira, nos vestibulares. A maioria deles não dispensa o aluno dessas provas, né? Já foi uma conquista muito grande conseguir o tempo extra e um leitor para a realização da prova. Eu acho que poderia ser feita uma consulta, e acho que as associações que lutam por essa causa poderiam sim solicitar. Eu mesma posso tentar investigar um pouco mais essa questão, né, e enviar uma solicitação, mas por enquanto o que se tem é a possibilidade do leitor e do tempo extra, e em alguns vestibulares a realização dessa prova em uma sala separada também, para facilitar a questão da atenção e a própria compreensão dos textos. Mas em relação à prova de língua estrangeira, na maioria dos vestibulares não há uma dispensa para isso. Ok, muito obrigada. Pessoal de Jacareí. Agora, a Sociedade de Proteção à Maternidade e Infância de Parnaíba. Eu queria saber se ela tem cura ou se ela precisa só de um tratamento para seguir a vida no dia a dia. E se só é esses tipos de tratamento que precisa ser seguido. Também é uma pergunta muito frequente que a gente recebe. A dislexia é um transtorno neurofuncional que impacta a maneira com que essa criança, esse jovem ou esse adulto aprende, e principalmente com que ele consegue fazer a sua leitura. Não tem cura. Essa dificuldade sempre vai existir, sempre vai acompanhar. O tratamento vai ajudar a compensar essa dificuldade. Então, um adulto com dislexia pode ter e deve ter uma vida normal, mesmo se depender da leitura, mesmo se ele tenha na sua vida profissional que ler muito ou escrever muito. Mas o tratamento vai ajudar a que ele crie estratégias para superar essa dificuldade.
Mas, em alguns momentos, ela vai aparecer, sim, e ele vai ter essas dificuldades, mas a gente encontra estratégias e recursos para ajudar a minimizar esse impacto dessas dificuldades. Por isso é tão importante começar muito cedo, para que ele não carregue essa frustração, essas dificuldades e acabe desistindo, né, de seguir para uma carreira superior, para um ensino superior. A gente sabe que no ensino superior, na universidade, as dificuldades são grandes também, né? Muitas vezes esse jovem consegue entrar numa faculdade, mas quando se depara com a demanda, muita leitura, muitos textos para ler, ele pode ter muitas dificuldades. E é por isso que a gente diz, vá atrás dos seus direitos, peça a um professor mais sensível que ajude, ele pode gravar a aula, e com isso ele vai superando essas dificuldades e até seguir a sua carreira e ser o que quiser ser na vida. Ele não tem nenhum impedimento intelectual para alcançar qualquer que seja a carreira desejada, mas ele vai precisar de ajuda para suplantar essas dificuldades. Muito obrigada pela informação. Nada. Obrigada. Agora nós temos uma pergunta do Instituto Social das Medianeiras da Paz. A gente, professor na sala de aula, sabe que a dislexia, ela traz muitos transtornos de aprendizagem, de escrita, de comportamento. Eu gostaria de saber qual profissional pode dar o diagnóstico a essa criança, porque o professor ele não pode, né? Ele pode passar para os pais, mas ele não pode dar o diagnóstico. Qual profissional pode dar o diagnóstico a essa criança que tem a dificuldade? Então, os professores são essenciais. Vocês, educadores, são os nossos maiores aliados, porque vocês têm essa sensibilidade de identificar os primeiros sinais. O bom professor, o bom educador, ele sabe, aquela criança podia estar indo muito mais rápido, podia estar lendo muito mais rápido, mas alguma coisa está diferente. Ele é diferente dos meus outros alunos. Ele é diferente daquele bagunceiro que não está aprendendo por outras razões, ele é diferente do outro que é mais preguiçoso. Esse não tem nada disso e mesmo assim não aprende. E esse encaminhamento do professor, esse primeiro sinal de alerta do professor é muito importante. E encaminhar esse aluno o mais rápido possível para um profissional da área da saúde, seja um pediatra, que vai aí compor toda a equipe para fazer esse diagnóstico, seja um fonoaudiólogo que vai acompanhar esse desenvolvimento da linguagem, verificar se está tudo correto, se ele está escutando bem, se ele está com a linguagem já num período que está pronto para aprender a ler e escrever. O diagnóstico, então, ele é dado a partir dessa equipe, que tem um médico, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, ou um próprio psiquiatra, um próprio pediatra. A gente sabe que em alguns municípios é difícil encontrar uma equipe formada, né, uma equipe com todos os profissionais, vários municípios não têm esses profissionais, mas que seja um médico para descartar as questões orgânicas, um psicopedagogo, ou um psicólogo, ou fonoaudiólogo, ou um neuropsicólogo. Então, para as questões de linguagem serem avaliadas, e as outras questões que estão envolvidas como as funções cognitivas, memória, atenção. Com isso, esse diagnóstico pode ser feito e o professor, a partir daí, vai ser essencial para acolher essas dificuldades e ajudar esse aluno a criar essas estratégias e seguir em frente o seu percurso, o seu caminho. Mas o olhar atento do professor é essencial.
Então, a gente conta muito com vocês também. O disléxico depende muito desse olhar atento do professor e do acolhimento do professor nas suas dificuldades, né? Não há profissional melhor para isso. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Não. Obrigado, bom dia. Ok, então, Ok, nós é que agradecemos. Agora, Santa Casa de Pelotas. Bom dia. Nós gostaríamos de saber a partir de que idade a gente pode dar um diagnóstico, começar a ter essa informação que a criança tem dislexia. O diagnóstico ele só pode ser dado a partir do momento que a criança entra em contato com o ensino formal da leitura e da escrita. Antes disso, podem existir alguns sinais já indicativos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se acompanha a criança para o desenvolvimento de linguagem e alguns sinais já podem ser identificados na pré-escola, inclusive, mas o diagnóstico em si só é confirmado após pelo menos 1 ou 2 anos de estímulo e de exposição à escolaridade e ao ensino da leitura e escrita adequados, né? Quando existe essa defasagem daquilo que já foi ensinado e aquilo que a criança, o desempenho que a criança está mostrando, é que esse diagnóstico pode ser confirmado. Então, portanto, não antes de 8, 9 anos, em alguns casos em que a criança tem uma estimulação bastante precoce, os outros membros da família foram alfabetizados com 6 anos, então, se ela está com 7 e ainda não está conseguindo, 8 anos, já pode ser encaminhado para essa avaliação, para o diagnóstico, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o diagnóstico de dislexia é muito tardio. Ele acontece, nós recebemos crianças aqui no nosso ambulatório, na Santa Casa de São Paulo, com 10, 11 anos, 12 anos, e que não tem ainda esse diagnóstico. Então, quanto antes, melhor, mas, infelizmente, não é a nossa realidade aqui no Brasil. Muito obrigada pela informação. Muito obrigada. A Santa Casa de Patrocínio, em Minas. Bom dia. Eu gostaria de saber se existe algum outro direito para o aluno portador de dislexia. São apenas esse tempo estendido e o leitor, no caso de vestibular, ou existe algum outro? E como é essa situação também nos outros países e que projetos estão em andamento, em votação, seriam bastante interessantes, modificaria esse quadro, principalmente na escola pública? Muito obrigada por sua pergunta. Eu deixei o meu e-mail no começo da apresentação, não sei se foi possível anotar, mas como ficará disponível, eu estou à disposição para que vocês me escrevam e eu posso encaminhar toda a documentação, todo o levantamento que eu tenho em relação às políticas públicas em outros países, outros exemplos de acompanhamento desses transtornos de aprendizagem, e inclusive aquilo que tem acontecido aqui no Brasil. Em termos dos direitos, nós temos algumas leis municipais, alguns programas específicos municipais em alguns municípios que já garantem esse acompanhamento para as crianças. O que se pede de adaptação na escola, na maioria das vezes, é o tempo extra e a possibilidade de gravar, modificações no projeto pedagógico que propiciem um melhor aprendizado dessa criança e desse jovem.
mas ainda não há uma política pública a nível federal aprovada. E, obviamente, haja a garantia de que todas as crianças têm direito à educação, mas nós sabemos que, nesse caso, não é suficiente, né? Existe um projeto de lei que é o mais adiantado, é um projeto que já foi aprovado no Senado, o número dele, para quem quiser acompanhar, é 7081/2010, é um projeto que está atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, ele já foi aprovado no Senado, e conta com a relatoria da deputada federal Mara Gabrilli, é uma deputada por São Paulo, que tem apoiado bastante essa causa da inclusão e das necessidades especiais das nossas crianças. O projeto está em vias de ser votado, então conto com o apoio de vocês, não sou política, sou professora de universidade, mas tenho acompanhado com muito interesse, porque, como foi dito na pergunta, isso poderia mudar muito a vida das nossas crianças, principalmente aquelas que estão nas escolas públicas. O projeto, esse que está em andamento, ele prevê que essas crianças, prevê basicamente a capacitação e formação tanto dos professores para identificar esses primeiros sinais e sintomas da dislexia e que sejam capazes de encaminhar, quando existe um sinal desse transtorno, para uma equipe multidisciplinar que fará o diagnóstico. E, por outro lado, que após esse diagnóstico, as escolas tenham também informação, materiais e capacitação para ter o atendimento educacional apropriado para esses jovens. E aí a gente sabe que minimizando as barreiras, as dificuldades que possam vir em consequência dessa dificuldade tão grande de ler. Nos outros países, existem programas de identificação precoce, já nos primeiros anos de alfabetização, os educadores fazem sondagens e, ao primeiro sinal de defasagem na alfabetização, essas crianças já entram para um programa de estimulação, de aumento da estimulação, das habilidades que são necessárias nessa alfabetização. Linguagem, atenção para os sons, e há um aumento para essas crianças específicas. É claro que nem todos são disléxicos, mas, com certeza, os disléxicos vão estar dentre aqueles que têm as primeiras dificuldades no processo de alfabetização. E, a partir daí, aqueles que não respondem adequadamente ou que continuam com muitas dificuldades, o professor é capaz de identificar e encaminhar para a alteração. Essa política é a política pública adequada e aprovada, instituída em mais de 180 países no mundo que tem essa preocupação, principalmente no serviço público. Obrigada. Eu vou passar para a colega para que ela faça. Nós sabemos que a dislexia é feita pelo diagnóstico de exclusão. O processamento auditivo, ele é um diagnóstico feito por exclusão? Ele pode ser excluído na dislexia? A alteração do processamento auditivo, ela está muito frequentemente associada à dislexia. Ela não é específica da dislexia, e esse é um ponto importante para esclarecer, né? A alteração do processamento do som, né, na avaliação do processamento auditivo, ela pode estar associada a outras alterações de linguagem e que não impactam a escrita, e até numa criança que tenha dificuldades só em algumas situações onde há mais ruído, etc. Mas ele está frequentemente associado à dislexia, mas não é um sinal específico da dislexia. Existem disléxicos que não têm alteração de processamento auditivo associada, né, que tem uma alteração que pode ser um pouco mais de processamento visual, inclusive, e não auditivo, né? Então, aí existem as duas formas, mas que na manifestação compõe o quadro do transtorno de aprendizagem. Tá? Mas é uma pergunta bastante importante, porque algumas pessoas incluem a avaliação do processamento auditivo como uma avaliação necessária para confirmar
o diagnóstico da dislexia, mas as pesquisas mundiais mostram que a dislexia pode ocorrer com um processamento auditivo normal. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ok. Hospital agora São Vicente de Paulo. Bom dia. Sou assistente social do Hospital São Vicente de Paulo, de 13 de maio, no Rio Grande do Sul. E a gente tem uma pergunta, então, para fazer. E qual é a adaptação que o ambiente hospitalar deve ter para atender esse paciente nos cuidados de internação hospitalar e as adaptações em consultórios médicos para o diagnóstico? Eu acho que uma questão que tem se discutido bastante, e acho que é importante mencionar para os profissionais da área da saúde, principalmente no ambiente hospitalar, é o cuidado com a orientação por escrito nas receitas médicas, por exemplo, para que esse paciente que é disléxico possa aproveitar aquilo que está ali indicado, né? Existem inúmeros trabalhos mostrando erros de reconhecimento de medicamentos na hora da compra por pacientes disléxicos e que, como não leem bem, podem fazer alterações de leitura e podem ter problemas na hora de seguir uma indicação médica para um tratamento específico, para alguma outra doença que ele tenha ou para qualquer acompanhamento médico que ele venha a precisar. Também existem alguns trabalhos mostrando adaptações para médicos ou enfermeiros ou profissionais da área da saúde que têm o transtorno, que têm a dislexia. E, muitas vezes, como a leitura de prontuários pode ser mais demorada, ou a escrita das recomendações médicas pode ser mais demorada, que ele tenha a possibilidade de ter algum auxílio tecnológico, ou um computador para fazer isso, ou alguém que possa auxiliar nessa prescrição. Aqui no Brasil, não tenho nenhum conhecimento de que isso esteja sendo discutido oficialmente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos que têm dislexia, eles têm a autorização de ter com eles um computador e fazer tudo através de uma impressão eletrônica para não correr o risco de ter alguma falha de comunicação pela sua dificuldade de escrita e de leitura. Nós, o profissional da área da saúde, nós sabemos que uma falha na comunicação pode resultar em graves problemas. Então, a única adaptação que precisa ser feita é garantir que essa comunicação seja efetiva. Outra pergunta. E tem algum outro recurso que pode ser utilizado com o paciente à beira do leito? Então, em relação à orientação oral, né, o que o médico faz de orientação, em termos da comunicação oral, não há problema nenhum. É só na questão da comunicação por escrito, né? E isso, o auxílio de algum outro profissional que esteja do lado, já pode ser superado. Em termos da orientação para o diagnóstico do quanto que os hospitais ou ambulatórios têm que se adaptar para fazer esse diagnóstico, um consultório simples, não há necessidade de nenhum equipamento, não há necessidade, algumas avaliações necessitam de um computador, mas nada mais do que um ambulatório, uma sala e um computador com os instrumentos adequados, os testes adequados específicos de cada especialidade. Então, da fonoaudiologia, da psicologia, então não há nenhum tipo de adaptação para esse diagnóstico. Muito obrigada.
Mais algum hospital tem alguma pergunta? Doutora Ana, então, por enquanto nós não temos mais nenhuma pergunta, e eu vou passar a palavra para que a senhora possa falar mais um pouquinho e fazer suas considerações finais, por favor. Tem sim, nós temos patrocínio, que está perguntando novamente. Doutora Ana Luísa, minha questão é a seguinte, a senhora colocou da importância dos professores estarem atentos neste diagnóstico da criança disléxica. A criança que tem escrita espelhada ela é um indício de que a criança pode ser disléxica? Quais outros sinais, basicamente, o professor deve estar atento? Essa é uma pergunta bastante importante também. A escrita espelhada, ela pode ser absolutamente normal durante o desenvolvimento da leitura e da escrita. Nos primeiros contatos com as letras, as crianças podem fazer uso dessas letras espelhadas sem ser um sinal característico da dislexia. Mas no caso deste sinal, então, a escrita espelhada, uma dificuldade muito grande de fazer essa relação do som com as letras, uma demora muito grande para aprender, inclusive, o nome das letras, aquela criança que nem o alfabeto consegue automatizar, não reconhece letras, então, são vários sinais que têm que ser considerados ao mesmo tempo. Então, só a escrita espelhada, só a letra espelhada, não é um sinal específico da dislexia, porque faz parte da própria apropriação do código gráfico. Mas quando esses sinais se perpetuam, então uma criança de 10 anos que ainda mantenha uma escrita espelhada, é claro que já é um sinal de alerta muito grande. Mas, no início, o educador tem que prestar atenção em vários desses sinais que acontecem ao mesmo tempo. E é claro que diferenciar do processo natural. Muitas vezes, o professor sabe que a criança vai espelhar, às vezes vai ter dificuldade, a leitura silabada também é esperado para a criança que está começando a ler e escrever. Então, esse não é um sinal específico da dislexia, mas se com 8 anos, 9 anos, ainda existe essa leitura espelhada, leitura silabada, com muitos erros ortográficos, da escrita espelhada e vários outros sinais da criança não fazer relação do som e escrever com uma representação que sequer pode ser entendida como uma escrita de tentativa de acertar, aí sim são sinais bastante específicos. As alterações de linguagem podem estar presentes também, então a criança que não diferencia os sons, foi perguntado a questão do processamento auditivo, a criança pode não ter uma alteração do processamento auditivo, mas é uma criança que pode confundir palavras semelhantes, palavras que têm fonemas, sons da língua que são semelhantes, troca na hora de falar, inclusive. Então, esses todos sinais em conjunto podem ser suficientes para que o educador encaminhe para uma avaliação. Pode até ser que não seja, mas já são sinais evidentes de que alguma coisa do processo pode estar errada. Bom dia, meu nome é Helenice, eu sou professora na educação infantil da APAE de Patrocínio. Gostaria de saber se a criança ainda pequena já apresenta sinais de dislexia e que possam ser observados em salas de aula. E a partir de que idade pode-se observar melhor estes sinais? Então, a criança, na educação infantil, já podem existir alguns sinais de linguagem oral. Então, a criança que não consegue fazer jogos com rimas,
que tem muita dificuldade de memorizar músicas para cantar, ou algumas dificuldades de perceber sons semelhantes ou palavras semelhantes, pode já ser um sinal. Mas, como eu disse anteriormente, não é específico da dislexia, né? O educador, nessa fase, tem que acompanhar. E se percebe essas dificuldades, até talvez estimular um pouco mais, orientar os pais para que em casa façam jogos de palavras, jogos de rimas com essa criança, para que ela tenha mais elementos para superar. Se for uma dificuldade passageira, ela vai com essa estimulação, tanto na escola como na família, ela vai superar. Se for dislexia, ela já está sendo preparada para aquilo que ela vai precisar mais à frente, né? Então, na educação infantil e no comportamento de linguagem, desse desenvolvimento de linguagem, eu não vou conseguir dizer se ela tem dislexia já com 4, 5 anos. Não, é muito precoce, ela não foi exposta ainda ao mundo das letras, à alfabetização, então não posso confirmar, e os profissionais da área da saúde não podem confirmar esse diagnóstico. Mas, com certeza, trabalhar essa estimulação de linguagem, melhorar essa estimulação, contar muitas histórias, ler, o que o professor já faz, muito bem, mas com uma intensidade, talvez, para essas crianças que mostrem dificuldades um pouco maior. Se for dislexia, lá na frente, se isso for identificado com a dislexia, já ganhou-se um tempo precioso para essa criança e ela já está se preparando para essas adaptações e estratégias que eu comentei anteriormente e que são tão necessárias para o transcurso aí da sua vida escolar. Então, nunca é demais estimular e contar histórias, ler livros e aumentar essa exposição de linguagem e de letramento que todas as crianças precisam. O disléxico precisa mais ainda. Obrigada. Obrigada. Novamente, o Hospital São Vicente. Não, desculpa, é o Darcy Vargas, perdão. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rony, eu sou técnico de enfermagem. Eu gostaria de saber se a dislexia, quando detectada precocemente na criança, se existe algum tratamento medicamentoso. Eu gostaria de saber também sobre a intensidade do sintoma, se durante a infância, se a intensidade é maior do que na fase adulta da pessoa. Outra pergunta excelente, porque a questão da medicação, do tratamento medicamentoso, sempre é uma dúvida dos pais, né? E nos perguntam, não existe um remédio, não existe um medicamento para tomar, e a dislexia não há nenhuma comprovação, nenhum tratamento que seja um tratamento com a indicação de medicamentos para a dislexia, né? O tratamento, a intervenção é terapêutica, educacional na escola, né, o acompanhamento com os educadores, mas ele é de treinamento dessas habilidades, ou por um fonoaudiólogo, ou por um psicólogo e o psicopedagogo, que vão estimular essas habilidades que estão em defasagem, memória, atenção para sons e para letras e no próprio processo de leitura. O que acontece é que muitas vezes, como eu falei na minha exposição, a dislexia pode estar associada com o déficit de atenção e hiperatividade, e este quadro do déficit de atenção, sim, muitas vezes precisa, para um tratamento adequado, o médico, o neurologista ou o psiquiatra vai prescrever uma medicação, mas não para a dislexia, e sim para o transtorno do déficit de atenção, porque as questões atencionais podem piorar ainda mais o desempenho escolar ou na vida profissional desses indivíduos. Em relação aos sintomas, que foi perguntado a gravidade dos sintomas,
depende muito da identificação precoce dessa alteração e do tipo de acompanhamento que esse indivíduo teve ao longo da vida. Eu conheço crianças que foram identificadas precocemente, que tiveram o acompanhamento adequado, o apoio na família, na escola, e que hoje são adultos completamente compensados, podem ter um erro ou outro na hora de um e-mail, e isso fica evidente na hora de escrever rapidamente um e-mail, na comunicação mais rápida, mas que são adaptados para a vida profissional e não têm nenhum impedimento. Por outro lado, conheço adultos que nunca tiveram o diagnóstico, que não tiveram apoio e que sofreram durante todo o seu transcurso escolar e saíram da escola, não conseguiram entrar numa universidade e que têm características graves de dislexia, inclusive não conseguem ler um livro, não conseguem finalizar a leitura de um livro. Então, depende muito, esse prognóstico depende muito de como foi o transcurso da doença no seu acompanhamento, na sua intervenção, né? Então, eu diria que é claro que os sintomas são mais graves se essa criança não foi identificada, virou um jovem, virou um adulto, sem nenhum tipo de acompanhamento, e ele vai ter sérias consequências na sua vida profissional. Muitos deles não conseguem terminar uma universidade, não conseguem sequer entrar em uma universidade, tamanha é a dificuldade de lidar com o código escrito. Ok, então, pessoal, muito obrigada, aí do Darcy Vargas. Doutora Ana, passaria a palavra para que você possa, então, falar mais um pouquinho e fazer suas considerações finais, por favor. Eu acho que, como considerações finais, vendo as perguntas que surgiram, acho que todas foram absolutamente pertinentes e que também fazem parte dessa divulgação de informação que tem que ser cada vez maior, né? Todos os profissionais deveriam ter mais e mais contato e ajudar nessa divulgação de informações que são tão importantes. Como eu disse, o simples fato de um professor universitário, deixar um aluno gravar a aula, pode fazer toda a diferença, né? Pode fazer a diferença entre esse aluno formar-se um médico ou não formar-se um médico, ou qualquer profissional que ele queira, qualquer profissão que ele queira seguir. Portanto, acho que a informação está aí, o avanço da ciência, das neurociências, como o professor comentou, está aí para nos ajudar e para fazer com que essas crianças sofram menos e que suas famílias sofram menos, né? E eu acho que hoje não há desculpa nenhuma para que exista tanto sofrimento e dificuldade escolar para essas crianças. Eu estou absolutamente à disposição, o meu e-mail está disponível, qualquer outra dúvida, qualquer questionamento, eu respondo o e-mail, eu vou buscar a informação se eu não tiver, mas estou à disposição para continuar essa discussão, continuar essa conversa com todos vocês que participaram, e agradeço novamente o convite e a escolha do tema pelas entidades parceiras, e é sempre um prazer poder ajudar e sempre um prazer poder discutir esse tema tão importante que impacta não só a educação, mas a nossa saúde no Brasil. Muito obrigada. Ana, nós é que agradecemos a sua presença aqui conosco no projeto EducaSUS. Será uma honra recebê-la novamente, ok? Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todos os pontos presentes e tenham um bom dia. Obrigada.